BioShock está entre as melhores trilogias da história dos games e tem muitos fãs por aí. Mas é fácil da gente entender o sucesso todo por trás dessa franquia. Uma ambientação extremamente bem desenvolvida, um visual de encher os olhos. Até hoje, os gráficos que esses jogos têm são muito bonitos e uma história muito rica e muito interessante. Isso tudo combinado gerou uma franquia milionária no mundo dos games. Só que existe uma verdade por trás de BioShock que pouca gente conhece. A história desse jogo é muito mais rica do que você pensa. Por isso, no vídeo de hoje, estreando aqui o canal, a gente vai falar sobre a história secreta do game BioShock. Roda a vinheta. Bem-vindo à Roma dos Nerds, eu sou Breno Salles e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história secreta nunca contada sobre BioShock. O game é baseado num livro chamado A Revolta de Atlas, que foi escrito por uma mulher chamada Ayn Rand, mas ele tem outras influências também. Se você olhar rápido, você pode até achar que é só um game de ação com a pegada dos anos 40, anos 50, mas ele tem muito mais conteúdo do que a gente imagina. A história desse jogo é extremamente rica, mas você só vai entender essa história se você ficar até o último segundo desse vídeo aqui, porque todas as peças são importantes para a gente juntar lá no final e entender de fato qual é o segredo que o BioShock esconde. Se você curtiu a ideia do canal, se inscreve aqui embaixo, deixa um like e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos conteúdos. Eu e você estamos criando uma comunidade de nerds de verdade que querem saber mais a fundo as coisas que a gente gosta. Mas para isso aqui funcionar, eu preciso muito da sua ajuda. Então agora que eu falei isso, vamos conhecer mais a fundo BioShock. No começo do primeiro game, assim que você começa a jogar, você está dentro do avião em 1960, cruzando o meio do Oceano Atlântico, quando de repente algo acontece. They told me, son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. E vendo toda aquela destruição, o nosso personagem não viu outra escolha a não ser nadar até o farol e ver o que tem ali dentro. E já aqui as coisas começam a ficar muito estranhas. Logo de cara a gente vê a imagem de um homem bem grande, uma cabeça de ouro, uma frase escrita bem assim: No gods or kings, only men. Guarda essa frase aí porque ela vai ser importante pra gente entender a história. Mais na frente o nosso personagem, que se chama Jack, ele encontra uma espécie de elevador que vai levar ele para uma cidade subterrânea, a cidade de Rapture. E é lá que vai se passar a maior parte do jogo.
Rapture é uma cidade que fica localizada no fundo do oceano e é extremamente tecnológica, mas com ambientação antiga. Ela se passa nos anos 40 e nos anos 50. Os cenários da cidade são realmente muito bonitos. É muito legal esse clima todo de coisa antiga com coisa nova. Enfim, é muito massa. Enquanto o elevador desce, aparece uma gravação de um homem chamado Andrew Ryan, e é ele que vai explicar pra gente sobre o que é a cidade. E é aí que a gente finalmente vê a cidade subterrânea pela primeira vez. Presta atenção nas palavras do tal do Andrew. I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. The artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city as well. Quando a cápsula do Jack finalmente para, a gente vê uma mulher que mais parece monstro atacando uma pessoa. E isso daí mostra pra gente que o game vai ser muito, muito tenso. Afinal, é um game de ação. Falando agora sobre aquela gravação que a gente acabou de ver. Quem foi que apareceu ali? Foi o Andrew Ryan. E quem é esse cara? Ele é a mente por trás da cidade. Ele é o cara que fundou a cidade. Ele pensou naquilo tudo. Andrew nasceu lá no Império Russo, no começo do século XX, numa família que era parte judia. A cidade onde ele nasceu, infelizmente, foi palco aí de um dos cenários da Primeira Guerra Mundial. E logo ali, em 1917, ele assistiu também à revolução que colocou o Partido Bolchevique no poder da Rússia. A família dele foi perseguida e os negócios que eles tinham foram completamente arruinados pelo Estado russo, que agora estava nas mãos dos revolucionários. E para piorar, a Guarda Vermelha, que fazia parte disso tudo, tornou a vida deles um inferno maior ainda. Em 1919, fugindo daquilo tudo, eles se mudam para os Estados Unidos procurando ali uma oportunidade para viver melhor. E lá nos Estados Unidos, o Andrew se virou muito bem. Ele começou a mexer com petróleo e logo ali ele criou uma das companhias mais ricas do país. Fora que ele mexia com investimentos também. Então assim, em pouco tempo ele fez uma boa grana. E esse sucesso todo, tudo isso que ele conseguiu nos Estados Unidos, fez com que ele se apaixonasse pelos Estados Unidos. Era realmente a terra da liberdade para ele. Mas isso daí não durou muito tempo. Depois de 1930, começaram os programas sociais nos Estados Unidos. E aquilo ali, para o Andrew, lembrava muito o que ele tinha vivido na Rússia Soviética. Era a época do New Deal, do presidente Roosevelt. E tantos programas sociais assim iam custar caro. Alguém ia ter que pagar a conta. E, na opinião do Andrew, programas sociais são só uma desculpa do governo para arrancar dinheiro da população, enquanto finge dar um benefício de uma migalha. E dali a coisa foi só piorando. Logo em seguida a gente teve a Segunda Guerra Mundial e as bombas nucleares, e aquilo ali foi a gota d'água pro Andrew.
Ele decidiu fazer alguma coisa e ele ia mostrar para todo mundo que agora ninguém mais ia sacanear ele. Por conta disso tudo que estava acontecendo, o Andrew chegou numa ideia que ele ia levar para a vida toda. O mundo moderno tinha sido construído por várias pessoas importantes, mas toda vez que alguém sobe ao poder, um parasita chega no topo, ele coloca tudo abaixo. Ele destrói tudo que as pessoas que vieram antes dele tinham construído. E é aí que começa a ideia de construir uma cidade longe de tudo isso. De governo querendo pegar o que é seu, de gente falando que você pode, não pode fazer, e ele deu um nome para isso daí, ele chamou de Rapture. Com a grana que ele tinha, com a influência que ele tinha, o prestígio, que era Andrew Ryan, ele convenceu outras pessoas do sonho dele, e no final de 45 começou a construção da cidade. E logo ali, 46, as primeiras pessoas começaram a se mudar para a cidade. E durante um bom tempo, funcionou realmente o plano dele. But I know someone who does. Follow me. What I need from her is my business. But I know where to start looking. Something tells me a man with to strive. Ryan, he's a big fish in an awful spot. E a ideia do Andrew era levar para a cidade de Rapture as mentes mais importantes daquele momento. Artistas, intelectuais, matemáticos, grandes empresários, enfim, o pessoal mais importante da sociedade. Só que a cidade foi pensada para esse tipo de gente. O que a gente faz com as outras pessoas comuns ali do dia a dia? Com as faxineiras, com os zeladores, com o pessoal que cuida da portaria. Onde é que vão ficar essas pessoas? Não tinha um espaço específico para elas. Então começou a se formar uma espécie de favela ali no fundo de Rapture. Isso daí ficou conhecido como Pauper's Drop. Durante o tempo as coisas até que funcionaram. A cidade de Rapture realmente cresceu, se tornou muito importante, mas em algum momento as coisas começaram a dar errado. E o resultado final disso tudo é o que a gente encontra no começo do game. This little fish looks like he just had his cherry popped. Wonder if he's still got some Adam on him. Monstros atacando pessoas, violências de todo tipo, enfim, todo esse caos que a gente encontra logo no começo da cidade. Mas o que foi que aconteceu? Como é que essa cidade do futuro, esse sonho ideal que o Andrew tinha construído, deu tão errado? Resumindo um pouco a história, até para não dar muito spoiler para quem for jogar pela primeira vez, a gente teve vários conflitos, teve briga política interna, teve o Andrew Ryan prendendo os opositores dele, gente que ele achava perigoso de alguma forma. Enfim, várias coisas começaram a acontecer dentro da cidade. Fora que uma droga bem poderosa começou a se espalhar ali na região. Steady now. Your genetic code is being rewritten. Just hold on and everything will be fine. E tudo isso foi juntando e resultou nesse caos que a gente encontra logo no início do game. E é nesse cenário horroroso que o Jack, o protagonista que a gente controla, foi parar. Até aqui eu só falei da história do game, mas é agora que a conversa fica realmente interessante. Eu vou falar sobre a construção da cidade de Rapture. Aliás, eu vou falar sobre quando ela era só uma ideia na cabeça do Andrew. O jeito que o Andrew pensa, a cabeça que ele tem, a mentalidade que ele formou, o sonho da cidade, a construção de Rapture, tudo isso tem a ver com a história do mundo moderno. E, acredite você ou não, com a história da Igreja Católica. Peraí, como é história não? Porque faz parte certinho do jeito como o mundo moderno pensa hoje. Calma que isso vai fazer sentido. Ah, bom. Na história do catolicismo, nós temos 3 grandes momentos. O primeiro momento, que vai da fundação até a queda do Império Romano. Depois a gente tem da queda do Império Romano até a Revolta Protestante. Depois, da Revolta Protestante até os dias de hoje. Em outras palavras, Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna. A Idade Média, esse segundo momento que eu falei aí, é o período mais influente do cristianismo. Tudo fazia parte, de alguma forma, do que era o catolicismo. A Igreja Católica realmente fazia parte da vida de todo mundo ali. Das pessoas simples, até os reis, rainhas, imperadores, a saúde, a educação, os serviços públicos, tudo tinha alguma coisa do catolicismo. Só que o mundo moderno, ele vai ser o total oposto disso. Nos últimos 500 anos, o que a gente vê são as sociedades cada vez mais afastadas do que foi aquela sociedade cristã da Segunda Idade, a Idade Média. Calma que eu já vou explicar o que isso tem a ver com BioShock. No final, vai fazer sentido, eu juro. Tá bom. O mundo moderno tem um começo bem definido. É o ano de 1517, que é quando acontece a Revolta Protestante lá na Alemanha. Até aquele momento, a gente tinha as grandes nações da Europa reunidas sob o manto do catolicismo.
Só que a partir da revolta protestante, isso vai mudar completamente. O mundo moderno estava finalmente dando os seus primeiros passos. Para os protestantes, você não precisa de uma igreja específica, como é o caso da Igreja Católica, para alcançar Jesus Cristo. Eles não acreditam no ensinamento tradicional da Igreja Católica e entendem que qualquer pessoa pode fazer a sua própria interpretação da Bíblia. E esse movimento todo, que começa ali em 1917 com os protestantes, marca o mundo moderno de um jeito muito, muito especial. O mundo diz pela primeira vez que não precisa da Igreja Católica. Um tempo depois, em 1789, durante a Revolução Francesa, a gente vai ter o segundo não do mundo moderno. Os protestantes tinham dito lá atrás que a gente não precisa da Igreja Católica para alcançar Jesus. Já os revolucionários de 89, esses da Revolução Francesa, vão dizer que a gente não precisa de Jesus para alcançar Deus. Em outras palavras, eles entendem que você até pode acreditar em Deus, mas não precisa ser necessariamente Jesus Cristo. Deus pode ser uma energia, uma bola cósmica, enfim, ele pode ser basicamente qualquer coisa que eu imaginar que ele seja. Nem de longe que ele se parece com um velhinho barbudo no céu. Não, isso é folclore. No fundo, é a ideia de que nenhuma religião, seja ela qual for, consegue de fato explicar o que é Deus. E o nome dessa ideia aí, dessa crença de que não dá pra gente saber exatamente o que é Deus, se chama deísmo. É a ideia de que, de alguma forma, Deus continua oculto nas sombras. A gente não tem como ter certeza exatamente do que é Deus. Então, se não tem como a gente ter certeza, como é que a gente faz para conhecer a Deus? A gente vai usar a nossa própria razão, a nossa capacidade racional. E a gente vai formar uma interpretação nossa, assim, do que seja Deus. Mas para um católico, essa coisa de deísmo não faz o menor sentido. Porque a gente pode conhecer a pessoa de Deus. Quem é Deus? Através do Evangelho, através do cristianismo, da história dos santos, nós podemos saber o que é Deus. Principalmente se você olhar para a figura dos santos, se você conhecer mais a fundo a história deles, você vai formar ali uma noção do que seja Deus. Só que os revolucionários de 1789, eles vão duvidar profundamente disso. E é aí que a gente tem esse segundo não. Não precisamos de Jesus. Só que isso tudo vai se desenvolvendo e a coisa vai só piorando. Depois do deísmo, quem vai ganhar força aí na história do mundo é o ateísmo. E aqui, basicamente, a gente não acredita em mais nada. Deus não existe e é isso. Esse foi o terceiro não do mundo moderno. Não precisamos de Deus. E já que Deus não existe, a gente precisa colocar alguma coisa no lugar dele. E é aí que a gente vai ter o positivismo, o marxismo, o socialismo, enfim, essas ideias malucas aí, as ideologias modernas, ela vem como uma resposta, já que Deus não existe. Quanto mais fraca é a ideia que a gente tem de Deus, mais a gente se afasta dele. E aí, finalmente, em 1917, na Revolução Comunista, a mesma que o Andrew Ryan vivenciou com a família dele lá no início da história, a gente tem o quarto não do mundo moderno. Então, não precisamos da Igreja Católica, não precisamos de Jesus Cristo, não precisamos de Deus, e agora, em 1917, a gente vai dizer, não precisamos do homem. O último não do mundo moderno é atacar justamente a criação de Deus. É só você parar para pensar por um segundo. Por que é que as coisas têm significado? Por que tem sentido? Por que tem valor? Por que eu e você valemos alguma coisa? Porque, em primeiríssimo lugar, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. Só que, como a gente agora é basicamente ateu, Deus não existe, então, que significado nós temos? Se Deus não existe, nós não fomos feitos à imagem e semelhança dele. Nós não temos uma grande importância no universo, no final das contas. Sem Deus na história, o homem é só um acidente aleatório e vale muito pouco. E aí, como resultado disso, como consequência dessa ideia, você vai ter a vida humana sendo descartada muito, muito fácil. Isso explica, em parte, os horrores que o mundo viveu no século XX e vive ainda hoje, no século XXI. Eu acho que deu para entender mais ou menos como funciona esse esquema da história, né? A cada nova mudança, a cada novo acontecimento que a gente tem na história, a gente vai regredindo e as consequências vão ficando cada vez piores. O mundo moderno, esse que a gente vive, defende com unhas e dentes que tudo o que existe é aqui e agora. É um mundo ateu, basicamente. E ignora completamente, faz de conta que nem existe uma realidade sobrenatural que está acima da gente. Nunca nem vi. E já que somos ateus, não acreditamos em mais nada, por que não tentar criar um paraíso aqui na Terra agora? E é nesse momento da história que surge o Andrew Ryan. A visão dele é exatamente isso. Para o Andrew, a religião, ela limita o ser humano. Ela é uma amarra, ela é uma forma de controle. A verdadeira liberdade do homem, ou seja, onde você vai realmente encontrar a sua felicidade, não é no céu, mas é aqui na Terra agora. Aliás, em Rapture. E ele faz questão de afirmar isso. Lembra do início do jogo? City where the artist would not fear the sense, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. With the sweat of your brow, Rapture can become your city as well. E só mais um detalhe. Lembra daquela estátua que a gente viu no início do jogo? Aquela que vinha escrito No Gods and Kings.
O que significa essa frase? No Gods é justamente sobre a religião. Então, se pro Andrew a religião amarra a pessoa, ela é uma forma de controle, ela limita você, então a gente não precisa disso. No Gods, ou seja, sem deuses. E também no Kings, ou seja, sem reis. A ideia de um rei, de uma monarquia, fala ali de uma sociedade que tem hierarquia. Você tem o rei e as pessoas abaixo dele. O mundo moderno fala muito em igualdade e abomina completamente a ideia de uma monarquia, por exemplo. No final das contas, é tudo sobre os homens. No Gods or Kings, na verdade, é uma frase do Jean-Jacques Rousseau, uma das mentes mais perversas dos últimos anos, e ele está listado numa obra chamada 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada, que eu deixei na descrição para quem quiser dar uma conferida. E a ideia dessa frase aí é o clássico do Rousseau. Em sociedade, o homem se torna uma versão corrompida dele mesmo. Então como é que ele vai se tornar a melhor versão dele mesmo? É livre na natureza. E é aqui que a gente vê a grande ironia do jogo. Porque se essa frase for realmente verdade, se as regras da sociedade corrompem o homem, se torna coisa ruim, e o correto deveria ser viver livre, conforme os nossos próprios desejos, por que diabos construir uma cidade no fundo do oceano que também tenha regras? Nem o próprio Angel acredita que é possível viver sem que algumas regras sejam obedecidas. Tanto, né, que, como eu falei no começo do vídeo, ele prendeu aqueles que ele considerava inimigos de alguma forma. Ou seja, existem regras que precisam ser obedecidas, mas as do Andrew. E aqui a gente entra nos temas mais complicados que tem a gente discutir por aí, que é o tema da sociedade. Ela é complicada, ela sempre vai ter problemas, e aí surgem essas tentativas de propor alguma solução. A sociedade que a gente vive, ela não é perfeita, ela sempre vai ter problemas. Só que a felicidade do homem, ela está em Deus, ela não está aqui. O mundo, principalmente o moderno, prefere acreditar que isso tudo é um monte de besteira e inventa um monte de justificativa para tentar explicar uma felicidade impossível aqui na Terra. E é nesse momento que a gente tem as ideologias modernas surgindo. É essa vontade, esse desejo de querer substituir Deus. Andrew Ryan trocou a cidade de Deus pela cidade dos homens. Aliás, trocou o céu com Cristo pela utopia de Rapture. E Santo Agostinho não curtiu isso. Coincidência? Acho que não! Resumindo, o ser humano é capaz de construir um paraíso na Terra, aqui e agora. É a crença no progresso. O Andrew trocou uma fé sobrenatural em Deus por uma fé materialista no homem. E eu acho que é isso que faz de BioShock um game tão legal. É essa possibilidade de a gente discutir coisa muito profunda. A história do game é fantástica, principalmente do ponto de vista da ficção científica, mas aqui eu foquei muito mais no lado religioso, filosófico, enfim, essa discussão aí. Mas com certeza ele abre espaço pra gente falar, de muito mais coisa. Infelizmente, o último game dessa franquia saiu em 2013, que foi o BioShock Infinite, e desde lá que a gente não tem um novo game. Vamos ver, tem rumores aí de que vai sair um BioShock 4, e vamos ver se ele vai ser tão bom quanto os outros, e se vai ter tanta coisa bacana pra gente discutir, igual os 3 primeiros. E eu quero muito saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo, se você concorda, se você não concorda, enfim, deixa embaixo as suas impressões, principalmente se você jogou o game e não tinha visto a história do jogo por esse lado aí. Até a próxima, salve Maria, fique com Deus.